Provérbios 4, vamos ler do versículo 20 até o 23. Nós estamos, já desde o início desse ano, estudando alguns trechos do livro de Provérbios. E vamos nesta noite falar sobre esses 4 versículos. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Versículo 23, mais uma vez diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém. A palavra coração, se você leu com atenção, é citada 2 vezes nesses versículos que lemos. Primeiro no versículo 21, quando Deus diz: guarde-as no fundo do coração. E depois no versículo 23, quando ele diz: guarde o seu coração. Primeiro ele nos manda guardar a palavra, a instrução dele no fundo do coração. E depois ele afirma que nós devemos guardar o próprio coração. E precisamos entender o que significa esse termo coração. Tem gente pensando que o coração aqui é aquele órgão que está batendo dentro de você. Tum, tum, tum. Será que é isso que a Bíblia está falando aqui nesse texto? É disso que ela está falando? A palavra original aqui no hebraico, nesse texto, é lev. Apenas 3 letras, L-E-V. Lev, traduzida para a nossa língua por coração. Na mentalidade do judeu, naquela época, alguns milênios atrás, quando esse texto foi escrito, o coração representava muito mais do que o órgão físico que está aí bombeando sangue dentro do nosso corpo. E às vezes também a gente se refere, mesmo no português, a coração. Ai, meu coração está triste. Ou seja, a gente se refere, às vezes, ao coração como a sede das emoções. Mas na linguagem bíblica é mais do que isso também. Primeiro, o coração pode se referir aqui à mente, ao nosso intelecto, onde são processados os pensamentos, os raciocínios e as reflexões do nosso ser. Mas coração aqui também significa a vontade, as decisões, ou seja, de onde brotam as escolhas, os planos, as decisões que você toma dia após dia. E ainda há um terceiro significado aqui de coração, que é o homem interior, aquilo que existe dentro de você, a sua essência espiritual, a sua alma e a própria consciência do indivíduo. Você percebeu como é amplo o significado de coração? A palavra lev, traduzida aqui por coração. E justamente por ter um significado tão amplo, é que as implicações desta palavra são muito grandes na nossa vida espiritual e também na nossa vida natural aqui nesse mundo. Por isso mesmo, o que entra no seu coração, o que já está lá, e até mesmo o que sai do seu coração, a Bíblia ensina, são coisas que determinam o sucesso ou o fracasso do ser humano, no sentido mais amplo desta palavra.
A Bíblia diz que Deus nos formou de maneira maravilhosa, que Ele colocou capacidades incríveis no ser humano, que foi criado à sua imagem, à sua semelhança, colocou em você capacidades que Ele não deu a nenhuma outra criatura. Nós somos diferentes, porque Deus nos criou de modo especial, à sua imagem e conforme a sua semelhança. Há algo divino dentro do ser humano, é o que a Bíblia nos ensina. Entretanto, irmãos, desde a queda do homem, Satanás tem nos empurrado ladeira abaixo, cada vez mais para baixo. E uma vez que o ser humano sujeitou a si mesmo e toda a criação aos efeitos do pecado, quando ouviu a voz de Satanás lá no jardim do Éden e escolheu não ouvir a voz de Deus, nós vemos que o ser humano está em declínio. Você acha que o ser humano está evoluindo ou está regredindo? O livro de Gênesis nos mostra que foi confundindo os pensamentos de Eva que o diabo enganou o ser humano e o levou a rebelar-se contra o Criador, contra o Deus que nos criou com amor. Portanto, Satanás, desde o início, trabalha na nossa mente, nos nossos pensamentos, ou seja, no nosso coração. De fato, a palavra traduzida aí por coração poderia também ser traduzida por pensamentos. O versículo 23 poderia ser traduzido assim: acima de tudo, guarde os seus pensamentos, pois deles dependem toda a sua vida. De fato, na NVI há uma observação ali, se você tem essa tradução, e em que se indica que poderia ser traduzido coração por pensamentos. Então, a nossa mente e os nossos pensamentos, aquilo que está dentro de nós, e que muitas vezes nas Escrituras são chamadas aí de coração, determinam o nosso êxito ou o nosso fracasso. Em que áreas da nossa vida, irmãos? Em todas as áreas da nossa vida. Nos relacionamentos, nos estudos, no trabalho, financeiramente, nos negócios e espiritualmente também. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o segredo bíblico. Não o segredo dos coaches, não o segredo dos mestres aí da economia, ou de quaisquer áreas da filosofia, da sociologia, mas o segredo bíblico para uma vida bem-sucedida. E por bem-sucedida, se você tem dúvida sobre o que significa uma vida bem-sucedida, entenda-se, uma vida abençoada por Deus. Amém, queridos? O que não significa, obviamente, que estamos falando de uma vida sem quaisquer problemas, uma vida sem dificuldades, sem lutas. Não, porque a Bíblia não fala sobre isso. Mas a Bíblia fala que nós podemos ter uma vida abençoada por Deus. E é sobre isso que queremos falar. Amém? Então, mantenha sua Bíblia aberta aí no livro de Provérbios, no capítulo de número 4. Em primeiro lugar, quero falar sobre esse órgão que Deus colocou aí no seu crânio, a massa cinzenta, a massa encefálica. E eu quero dizer como Deus muda o seu cérebro. Porque a Bíblia fala sobre isso. E é sobre isso que esse texto está falando. É muito interessante que, nas últimas décadas, estudos da neurociência, a ciência que estuda o cérebro, revelam que o cérebro humano processa, em média, de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Você pode imaginar? E quando você imagina, esse é um desses 60 ou 70 mil pensamentos que o seu cérebro processa diariamente.
Agora, os cientistas analisaram que cerca de 80% desses pensamentos são negativos. E 95% desses pensamentos são repetições do que você já pensou no dia anterior. Então, preste atenção, 80% são negativos e 95% são repetições do que você já pensou no dia anterior. Irmãos, isso significa que a maioria das pessoas acorda todos os dias e pensa as mesmas coisas, nos mesmos problemas, nas mesmas dificuldades, nas mesmas dores, sente as mesmas coisas e, consequentemente, toma as mesmas decisões e, consequentemente, também obtém os mesmos resultados dia após dia. Porque se você está pensando as mesmas coisas, você vai fazer a mesma coisa também. É como se o nosso cérebro estivesse preso em um looping. Sabe o que é um looping? Um padrão que fica se repetindo. Você já assistiu aquele tipo de filme que alguém está preso no tempo, todo dia acontece a mesma coisa, ela chega no final, aí volta de novo. E todo dia acontece a mesma coisa, isso é um looping. Então, o nosso cérebro parece que está preso em um looping para permanecer no fracasso, no pecado, para permanecer na miséria, para não mudar e para ser vítima das circunstâncias. Nós temos, por exemplo, hoje no Brasil, milhões, não milhares, milhões de pessoas que estão contentes e satisfeitas em sobreviver recebendo um benefício do governo. Eu estou feliz porque eu já recebo o meu benefício. Será que isso é uma boa perspectiva de vida? Que tipo de pensamentos passam na mente de pessoas que têm essa concordância com o fracasso, essa aceitação total do fracasso? Então, a neurociência, queridos, aponta para essas realidades. E ela descobriu nos últimos anos que o cérebro pode ser reprogramado. Apesar desses pensamentos repetitivos, negativos, o cérebro pode ser reprogramado como um software para pensar diferente e, consequentemente, agir diferente e viver de modo diferente. Isso é o que diz a neurociência nas principais universidades do mundo hoje. Mas, se você já leu a sua Bíblia com atenção, você deve estar pensando, mas não é exatamente isso o que a Bíblia diz? Quando você vai para Romanos, no capítulo 12, preste atenção, no versículo 2, a Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo. Coloca esse versículo para nós, por favor. E não, próximo slide. Esse aí. E não vos conformeis com este mundo, mas, preste atenção a essa palavrinha, transformai-vos. E como é que acontece essa transformação? Pela renovação da vossa mente. O que é que tem que mudar? Segundo a Bíblia, a nossa mente. O nosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis. Sabe o que significa experimentar? Significa viver. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus tem para você. Será que Deus está contente em que nós vivamos pensando negativamente, só pensando em problemas, só pensando nas dificuldades da vida e presos a isso e dizendo, não tem jeito, é só isso mesmo que tem para mim? Será que esse é o propósito de Deus? A Bíblia diz que o desejo de Deus, o propósito de Deus é que você não se conforme com a mente desse mundo, mas que a sua mente, o seu entendimento, os seus pensamentos sejam transformados. Fiz esse barulhinho aqui, você pensar numa chave, virou a chave,
mudou alguma coisa dentro de você. E eu vou ler esse versículo, próximo slide, numa tradução mais atual, a nova tradução na linguagem de hoje. Preste atenção. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Elas estão em um looping, repetindo todos os dias os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas perspectivas e entendimentos errados e equivocados. Mas deixem que Deus os transforme por meio, preste atenção, de uma completa mudança de mente, uma completa mudança da mente de vocês. O que é que Deus quer fazer em você? Uma completa mudança de mente. Assim, com essa mudança, com essa transformação na sua mente, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Não é aquilo que você, com a sua mente caída, acha que é bom, agradável e perfeito. É aquilo que Deus diz que é bom, agradável e perfeito. Você entendeu? No ano de 2005, uma neurocientista da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, usou ressonância magnética para analisar o cérebro de pessoas que meditavam e oravam regularmente. Preste atenção a isso. E essa cientista descobriu que nessas pessoas que oravam diariamente, que meditavam na palavra de Deus diariamente, o córtex cerebral, sabe o que é o córtex? É a camada mais externa do seu cérebro. E nessas pessoas, o córtex era mais espesso, era literalmente mais desenvolvido do que nas outras pessoas que não oravam e que não meditavam na palavra de Deus. O córtex é responsável pela atenção, a capacidade de concentração, de raciocínio, de memória, de aprendizagem e tomada de decisões. Será que isso é importante na vida do ser humano? Quanta gente que não decide o que tem que fazer da vida, que não progride, que não prospera porque as oportunidades passam e ela não sabe o que decidir, ela não sabe o que fazer. E uma outra descoberta ainda mais impressionante aconteceu um pouco depois. Em 2009, após anos de pesquisa com neuroimagens. O que são neuroimagens? Imagens com aparelhos avançados feitas do cérebro humano. O neurocientista norte-americano da Universidade Thomas Jefferson, Andrew Newberg, publicou o livro com o título original é How God Changes Your Brain. O que traduzido é Como Deus muda o seu cérebro. Um dos neurocientistas mais respeitados do mundo. Com os aparelhos mais avançados de neuroimagem, Andrew examinou o cérebro de pessoas enquanto elas estavam orando e enquanto elas estavam meditando na palavra de Deus. E ele descobriu e publicou isso nesse livro, que é um best-seller. Um livro que vendeu milhões de cópias. Quando uma pessoa medita nos textos sagrados, o lobo frontal, que é responsável pelo foco, pela tomada de decisões, pelo autocontrole, se acende e fica mais ativo quando você está orando, quando você está meditando na palavra de Deus. E ao mesmo tempo, o que é mais impressionante, a amígdala, que é o centro do medo. O que é melhor, viver com foco, confiança ou com medo? Sabe o que acontece com a amígdala? O centro do medo e da ansiedade. Ele diminui a sua atividade. Ela diminui a sua atividade. Ou seja, o que esse cientista descobriu é que meditar na palavra de Deus potencializa a parte do cérebro que dá clareza e propósito. E coloca em segundo plano, mais inativa, a parte do cérebro que mantém você preso ao medo.
E por isso o nome do seu livro é Como Deus Muda o Seu Cérebro. Literalmente. Meditar na palavra de Deus, falar com Deus, altera o seu cérebro, altera o seu córtex, altera o lobo frontal. Ou seja, se você quer mudança nos seus pensamentos, se você quer transformação na sua situação, a palavra de Deus é o combustível que você precisa utilizar. E esse combustível está disponível gratuitamente. Deus tem o poder de mudar, de transformar os nossos pensamentos. Mas Ele não fará isso na vida de quem não quer, de quem está satisfeito com os seus pensamentos medíocres. E aí nós vamos para o segundo tópico, que é o que guardar no coração. Você já entendeu que o cérebro pode ser mudado, que o cérebro pode ser transformado, que os seus pensamentos podem de fato ser renovados. Mas o que é que deve ocupar então os nossos pensamentos? Lembrando que a palavra coração aí, nesse caso, é sinônimo de pensamentos. O que devemos pensar? As descobertas da neurociência são impressionantes, não são? Mas se você já prestou atenção na sua leitura bíblica, nada disso é novidade para você. Porque a Bíblia já fala sobre tudo isso há milênios, sobre o poder de meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Ela nos mostra que o que pensamos, o que guardamos no nosso coração é determinante para toda a nossa vida. Como você quer viver, meu irmão? Provérbios no capítulo 23, no versículo 7, diz assim: porque como imaginou em seu coração. O coração imagina alguma coisa? É claro que parece contraditório, justamente porque aqui coração é sinônimo de mente, de entendimento. Como imaginou em seu coração, assim ele é. Preste atenção. Da forma como você pensa, assim será a sua vida. Se você passar a vida pensando, eu sou um fracasso, não tem jeito para mim, eu sou um derrotado, você acha que existe alguma possibilidade de você ser vitorioso? De você ser bem-sucedido? Aquilo que você pensa determina o seu sucesso ou o seu fracasso, é o que a Bíblia está dizendo. Os seus pensamentos vão determinar o que você é e, consequentemente, o que você faz. 12 espias foram durante 40 dias espiar a terra prometida, a Canaã. 12. No pensamento de 10 deles, aquilo era um desafio impossível. O que eles disseram quando retornaram? A terra é muito boa, mas nós não temos nenhuma chance de conquistar aquela terra. Nós somos pequenininhos, eles são gigantes, nós somos como gafanhotos diante daquele povo, nós somos fracos, nós não vamos conseguir. Enquanto isso, veja, a maioria chegou a essa conclusão. De 12, 10 pensaram assim, mas 2 homens, quem eram? Josué e Calebe. Veja, a diferença está na mente, no pensamento. Voltaram e disseram, aquela terra é muito boa, aquela terra que Deus prometeu nos dar, ela mana leite e mel, e nós vamos conquistar essa terra, nós vamos fazer com aqueles homens como se eles fossem pão, nós vamos devorá-los. E aí, qual foi o resultado? A Bíblia diz, os 10 que falaram, não vamos conseguir, não conseguiram. Morreram no deserto. E daquela geração de homens adultos, apenas 40 anos depois, os 2 que pensaram diferente, que pensaram fora da caixinha, que não pensaram como a maioria, cujos pensamentos, cuja mente não se conformou com a mente dos demais, entraram já adultos, homens velhos, 40 anos depois, mas vitoriosos, tomaram posse da terra prometida.
Onde começou a vitória daqueles homens, irmãos? Na sua mente. E depois se manifestou pela sua boca, porque começa nos pensamentos e sai pela boca, porque aqueles 10 começaram a murmurar e fizeram todo o povo murmurar, porque os maus pensamentos contaminaram o povo de Israel, de maneira que não apenas aqueles 10 não entraram, a Bíblia diz, todas as pessoas, todos os homens de 20 anos para cima, nenhum entrou, a não ser Josué e Calebe. Porque pensaram o que não deviam, falaram o que não deviam, colheram o que não deviam, o que não queriam. Mas isso não é a força do pensamento positivo, irmãos. Não. Será que é a força do pensamento positivo? Vou conseguir. Não consegui. Será que é isso? Não. O livro de Provérbios deixa muito claro o que é que deve estar na nossa mente se queremos ser bem-sucedidos. Não é simplesmente falar, eu vou conseguir, eu sou o cara, eu sou bom. Não. Josué nunca disse isso. Calebe nunca disse isso. Eles declararam que o Senhor iria lhes dar aquela terra. O livro de Provérbios diz no versículo 20 que nós lemos, meu filho, é Deus dizendo para você que é filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. O que é que você precisa prestar atenção? A quê? A palavra do Senhor. Aquilo que sai da boca do Senhor, nunca as perca de vista. Ele diz, guarde-as no fundo do seu coração. O que é que precisa estar no fundo do nosso coração? A palavra de Deus. Não é qualquer coisa. E por quê? Versículo 22, pois elas são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Irmãos, a poderosa, a pura palavra de Deus é a única coisa que pode transformar os nossos pensamentos e, consequentemente, a nossa realidade, transformar o nosso cérebro, o nosso comportamento e até mesmo o nosso corpo físico, a Bíblia está dizendo. O Dr. Andrew Newberg afirma em seu livro, Deus, preste atenção, isso não foi tirado da Bíblia, embora está em perfeito acordo com a Bíblia. Isso é neurociência, baseada em testes de laboratório, em exames clínicos. Ele diz, Deus é excelente para a sua saúde mental, física e espiritual. Tem gente que pensou que era só para a saúde espiritual que precisava de Deus. Mas Deus criou você para viver para Ele, para pensar os pensamentos que Ele planejou para a sua vida. A Bíblia não é um livro de autoajuda. Será que você quer uma mensagem de autoajuda? Não. Autoajuda significa você se ajudando. Autoajuda, eu me ajudo. Vou ler um livro para ver o que eu posso fazer por mim mesmo. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro de ajuda do alto, que vem até nós, é Deus estendendo a sua mão, trazendo a sua palavra de vida, de cura, de fidelidade, de vitória para nós. Você está entendendo? Os estudos de neurociência revelam que quanto mais a pessoa medita na Escritura Sagrada, mais o seu cérebro se reorganiza para funcionar mais e melhor. Isso, irmãos, é o que a neurociência chama de neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro de criar novas conexões neurais, fortalecendo os caminhos existentes com base na repetição de pensamentos e de comportamentos. Repetição de pensamentos? Será que a Bíblia fala sobre isso? Prestar atenção, diz Provérbios, ao quê? As palavras de Deus. O que é prestar atenção? É colocar a sua mente na palavra de Deus. É ouvir atentamente. O que Deus diz lá através de Moisés? Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Você ouve com atenção? A sua mente retém essa palavra?
Provérbios diz, nunca as perca de vista. Ou seja, todos os dias você precisa ter como norte, a palavra de Deus é o norte da minha vida. Aquilo que Deus diz na palavra dele, não aquilo que a ciência está dizendo, não aquilo que a filosofia, não aquilo que os políticos estão dizendo, mas o que Deus diz é o norte da minha vida. Provérbios ainda diz, guarde isso no fundo do seu coração. Sabe essa expressão, no fundo do seu coração? Há alguma coisa que ninguém pode tirar de lá, porque está guardado. O salmista diz, guardei a tua palavra. Mais uma tradução diz, escondi a tua palavra. Por quê? Porque está lá no fundo do meu coração. Ela passou a fazer parte de mim, dos meus pensamentos, dos meus anseios, dos meus desejos, das minhas expectativas. E a Bíblia revela que é isso que devemos pensar, se queremos ser bem-sucedidos. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Você quer ser abençoado por Deus? E eu quero ver com você um texto que está lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Você pode abrir a sua Bíblia, esse é um texto que você poderia grifar, está sendo projetado aí também, Filipenses 4, 8. A palavra diz assim, finalmente, irmãos, mas eu recomendo que você grife esse texto na sua Bíblia. A Bíblia vai nos mostrar aqui, irmãos, o que é que vai trazer essa transformação nos nossos pensamentos e na nossa perspectiva, na nossa forma de ver a vida, na nossa cosmovisão. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro. O diabo é o pai da mentira. E quantas pessoas vivem iludidas pelas mentiras de Satanás? Mas Deus quer que você pense em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. E ele não para por aí. Tudo o que for nobre. Você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você deve pensar naquilo que é nobre, naquilo que é bom, digno de respeito, em outra tradução. Tudo o que for correto. Isso, acho que eu é que não estou na NVI nesse texto aqui, né? Estou numa outra tradução. Mas a NVI está aí, vamos usar a que vocês estão lendo aí então. Tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo o que for puro. Veja o que é que você deve pensar. Coisas impuras? Não. Aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é correto. Tudo que for amável, tudo o que for de boa fama. Será que é correto pensarmos mal dos nossos irmãos? Eu acho que aquele irmão não presta. Isso não é bom. Isso não é correto. Isso não é justo. Isso não é amável. Tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude, ou seja, algo excelente, ou algo de louvor, algo que é digno de louvor. Pense em coisas que levam você a glorificar a Deus, a abençoar, a ser bênção na vida das pessoas. Ele diz, pensem nessas coisas. Volta para o versículo anterior ainda, por gentileza. Lá em cima, né, nessa tradução. Pensem em tudo isso, o que é verdadeiro, o que é digno de respeito, o que é justo, correto, o que é puro, o que é santo, o que for amável, o que é de boa fama, aquilo que tem virtude, aquilo que é excelente, aquilo que é digno de louvor. É nisso que nós temos que pensar, se nós queremos ter a nossa mente transformada, pensar como Deus pensa. Ou seja, nada que não se encaixar nesses critérios deve ocupar o nosso pensamento. Você quer prosperar espiritualmente? Você quer prosperar também materialmente? Você quer prosperar intelectualmente? Em todas as áreas da vida, nos seus relacionamentos? Qualquer coisa que não se encaixar nesse critério não deve passar pela nossa mente, irmãos. E o versículo seguinte, versículo 9, ele diz assim, ponham em prática. Porque primeiro você pensa, não é assim? Eu agi sem pensar. Não.
Você pensou pouco. Você pensou mal. Mas geralmente, a gente faz porque aquilo já está dentro de nós. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Tudo isso que nós acabamos de aprender. Veja bem, preste atenção a esses verbos. Aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Em mim quem? Num homem de Deus, o apóstolo Paulo, num servo do Senhor. Ele é o modelo para nós. Porque ele podia dizer, sejam meus imitadores, como eu imito a Cristo. Ele diz, e o Deus da paz estará com vocês. O que você vai ter nos seus pensamentos? Medo? Não, você vai ter paz. O que você vai ter nos seus pensamentos? Ódio? Não, você vai ter paz. Paz de Deus. Você vai ter violência nos seus pensamentos? Vontade de esganar alguém? Não, você vai ter paz. Pânico, tem gente com síndrome do pânico. Você vai ter pânico? Não, você vai ter paz. Depressão? Paz. Tristeza? Não, paz. É o que virá para quem praticar essas coisas. Mas preste atenção, antes de pôr em prática, de acordo com esse versículo, nós precisamos primeiro ver, contemplar. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Ver significa ver homens de Deus, maduros, servos do Senhor, que são exemplos para nós, como era o apóstolo Paulo. Precisamos ouvir o ensino da palavra de Deus. Precisamos então receber, porque tem gente que vê, ouve, mas não recebe, não deixa aquilo entrar na sua mente, no seu coração, não desce para o seu coração. E nós precisamos então aprender aquilo que por fim nós iremos praticar. Então a ordem é o inverso do que está no versículo. Você vai colocar em prática, mas não dá para colocar em prática algo que você primeiro não viu, não ouviu, não recebeu e não aprendeu. Por isso, preste atenção, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos, ouvimos e, consequentemente, aprendemos e recebemos. Então vai assistir o Big Brother Brasil. O que você está aprendendo? O que você está vendo? O que você está recebendo? Ah, não, eu só estou assistindo. Pode ficar tranquilo que não vai me influenciar. Impossível, porque tudo o que está entrando dentro de você está influenciando você. Quem é que você ouve? O seu professor ateu na universidade ou lá na escola? Aquele maconheiro? Ou você ouve a palavra de Deus? Ou você ouve homens de Deus? A quem você dá ouvidos? Aquele político mentiroso que vive contando mentiras? Ou ao homem de Deus que transmite a palavra de Deus para a sua vida? O que é que você ouve? O que é que você está recebendo? O que é que está entrando dentro de você? Você está entendendo? Nós não podemos deixar qualquer coisa entrar dentro de nós. O salmista diz, não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Você sabia disso? Por quê? Porque ele sabia que se ele colocasse, o mal iria entrar dentro dos seus pensamentos. E se entra nos pensamentos, consequentemente, aquilo vai influenciar a sua vida, as suas ações, as suas decisões, as suas reações. Você entendeu? O que é que você precisa guardar no seu coração? A palavra de Deus. Se você quer ter os seus pensamentos transformados, mudados, renovados. E por último, eu quero terminar falando, em terceiro lugar, sobre a reprogramação cerebral divina. Acima de tudo, ou seja, mais importante do que tudo na vida, a Bíblia diz, guarde o seu coração. Guarde os seus pensamentos, pois deles dependem toda a sua vida. Enquanto os neurocientistas foram descobrir a neuroplasticidade, há poucos anos, Deus já havia instruído o povo de Israel há milênios sobre isso. Sobre a reprogramação cerebral. Você quer ver? Josué, no capítulo 1, no versículo 8, Deus diz assim, se puder, projeta para mim na Almeida Revista Atualizada, Josué 1, 8.
Vamos ler? Tem aqui já. Não cesses de falar deste livro da lei. Irmãos, isso é Deus falando diretamente com Josué. Preste atenção. Antes, Deus falou para Josué, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então Deus diz para Josué, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser bem-sucedido? Você se lembra de que momento, quando foi que Deus falou isso para Josué, irmãos? Primeiro capítulo do livro de Josué, Moisés morre, o grande líder que tirou o povo do Egito, morreu. E eles ainda não haviam entrado na terra prometida, eles não tinham que simplesmente entrar, eles tinham que conquistar aquela terra de povos idólatras, de povos terríveis, de exércitos grandiosos, poderosos. E eles, quem eram? Uma nação de escravos. Você acha que tinha um exército poderoso lá em Israel? Tinham escravos, ex-escravos. Escravizados por 400 anos, lutar eles não sabiam. Tanto é que na primeira dificuldade ele já fala, é melhor a gente voltar para ser escravo. Mais fácil, é mais fácil ser escravo. Olha, mentalidade de escravo, pensamento de escravo, mas Deus já nos libertou, Deus já matou os egípcios e já falou para nós, olha, vocês nunca mais vão ver esses egípcios na vida de vocês, mas eles queriam voltar a ser escravos. A mente precisava ser reprogramada, neuroplasticidade. Então Deus deu a Josué, que ele levantou como líder daquele povo, aquele homem que lá atrás, 40 anos antes, teve o pensamento que Deus queria que ele tivesse. Pensou como Deus queria que ele pensasse. Deus deu a ele a fórmula, o segredo para ser bem-sucedido. Deus disse, tem um segredo, Josué. Medite neste livro, este livro que Moisés escreveu. Que livros ele estava falando? Quais são os livros de Moisés? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros escritos por Moisés, a Torá. Os primeiros livros do Antigo Testamento, a base da Bíblia. Deus disse para ele, medite nesse livro de dia e de noite. Medite nessa palavra dia e noite, Josué. E então, veja bem, Deus não diz, eu vou fazer prosperar o seu caminho. Prestou atenção a isso? Quando você pensar dia e noite, palavra de Deus, palavra de Deus. Palavra de Deus tem os pensamentos de Deus. Por exemplo, o mundo diz que você é um macaco evoluído. A palavra de Deus diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. No que você quer acreditar? No que você vai acreditar? Isso vai mudar radicalmente a forma como você vai viver, ou não? Certamente. Então, Josué estava com medo. E aí? Aí quando ele vai para a palavra, quando ele pega e abre o livro de Êxodo, aí ele se lembra do que ele já tinha visto quando ele era jovem. Então o Senhor fez soprar um vento durante toda a noite, e as águas do Mar Vermelho foram se dividindo, e o povo passou a pés enxutos, sem molhar os pés pelo meio do mar. O que ele ia saber? Meu Deus é poderoso, Ele é grande, Ele é glorioso, Ele vai fazer de novo. E fez, porque logo, logo, o rio Jordão estava se abrindo e mais uma vez o povo passava a pés enxutos. Deus está dizendo para Josué, se você meditar nessa palavra, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A responsabilidade é sua, não é minha mais, porque eu já te dei a minha palavra, que garante a vitória àqueles que nela meditam dia e noite. Josué estava diante de um maior desafio da sua vida. Conquistar a terra prometida com milhões de pessoas, a maioria, mulheres, crianças. Os adultos, a maioria tinha morrido no deserto, os homens adultos. Um monte de criança. Você pode imaginar? Você vai guerrear com crianças, com bebês, com mulheres.
enfrentar exércitos de nações pagãs que não tinham medo da morte, que sacrificavam até seus filhos aos demônios. Quem dirá, iam ter medo de guerrear. Nações poderosas. E Josué é um povo que era ex-escravo, que não sabia lutar. Mas Deus deu a ele a fórmula para ser bem-sucedido. Medite nesta palavra de dia e de noite. Quanta gente não consegue avançar na vida, não consegue avançar em nada, porque não medita. E ela pensa, eu sou burro, não consigo estudar. Porque não medita na palavra de Deus. Eu não tenho jeito, para mim não tem jeito. Porque não medita na palavra de Deus que diz que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Eu não consigo vencer o pecado. Mas a palavra de Deus, quando você medita nela, ela vai fortalecer você e te dar vitória sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo. O que significa meditar na palavra, irmãos? No Salmo 1, está escrito que é feliz, que é bem-aventurado o homem que medita nessa palavra de dia e de noite. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser feliz? E a palavra hebraica usada para meditar, tanto em Josué como no Salmo 1, é a palavra Hagá. E ela não significa só pensar, estou pensando aqui na palavra de Deus, é mais do que pensar. Ela significa repetir, murmurar em voz baixa, em voz alta, ruminar mentalmente e falando, repetindo constantemente. Sabe o boi quando está ruminando? Ele se alimenta e depois ele passa horas ruminando aquele alimento. Ele não para, e ele vai digerindo aquilo, ele vai ruminando. É como digerir a palavra, é pensar naquela palavra de dia e de noite, é acordar pensando na palavra de Deus, é passar o dia pensando na palavra de Deus, e dormir pensando na palavra de Deus. Mas tem gente que acorda pensando nos problemas, passa o dia pensando nos problemas e vai dormir chorando pelos problemas. O que é que vai mudar na sua vida? O problema vai fazer alguma coisa mudar na sua vida, se você só pensa nele? Quando você medita na palavra assim, repetindo a palavra, declarando eu creio nesta palavra, eu creio nas promessas de Deus, falando em voz alta. Quando alguém falar uma bobagem para você, não tem jeito, você vai falar para ele, tem jeito, porque a Bíblia diz, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você vai calar a boca do adversário e vai exaltar a Cristo com a sua boca. Você vai repetir a palavra até ela se tornar parte de você, parte do seu coração. Até ela está guardada onde? No fundo do seu coração, no fundo da sua alma. E a neurociência confirma isso e afirma que a repetição focada de pensamentos cria novas vias neurais no cérebro. E falar em voz alta ativa mais áreas cerebrais do que quando nós apenas pensamos. Não é só pensar na palavra, é falar em voz alta. Falar, sabe o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13? Preste atenção. Projeta para nós 2 Coríntios 4,13 na Almeida Revista Atualizada, só para a gente entender isso com clareza. Eu quero que você ouça e leia também, porque isso ajuda o seu cérebro a receber melhor a informação. Preste atenção. 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também fazemos o quê? Você fala dos problemas ou fala da palavra de Deus? Você declara que não vai conseguir, que não tem jeito, que tudo vai dar errado, ou você declara a infalível e poderosa e eterna, inerrante palavra de Deus? O que é que você declara com seus lábios? Nós precisamos pensar, meditar, repetir e declarar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela é viva. E não apenas viva. Ela é eficaz. É por isso, não é poder do pensamento positivo, é o poder infalível da palavra de Deus. Ele criou o mundo com essa palavra. Essa é a palavra que traz à existência as coisas que não existem, que chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Você quer ser bem-sucedido?
comece a pensar o que a palavra de Deus diz sobre essa situação que eu estou vivendo. Não é o que o médico diz, o que a palavra de Deus diz. Não é o que o seu vizinho disse. Não é o que aquele seu colega de trabalho disse. A menos que o que ele disse seja o que a Bíblia diz. Se não, joga fora. Retenha. A Bíblia diz que nós temos que reter a palavra da verdade. É isso que você tem que reter. É aplicar a palavra de Deus em cada situação da sua vida. Mas se você não lê a palavra, você não conhece a palavra, você vai aplicar o quê? Se você só ouve a palavra só no domingo à noite aqui, ou no domingo de manhã, você vai aplicar o quê? Diante daquele desafio gigantesco, primeira cidade, Jericó, muralhas que ninguém nunca conseguiu penetrar, ninguém nunca conseguiu nem entrar na cidade de Jericó, tão grande, as muralhas de Jericó, irmãos, as muralhas não eram muros, eram muralhas. Tinha casas construídas em cima das muralhas. Dá para você ter uma ideia? Dá para você construir uma casa em cima de um muro? Não é um muro, são muralhas largas, suficientes para morar pessoas em cima delas. Aí vem uma palavra de Deus para Josué. Josué, comecem a rodear essa cidade. O que Josué fez? Senhor, rodear a cidade não vai resolver nada, Senhor. É isso que Josué fez? Tem gente que quer falar isso. Aqueles 10 espias lá, ainda bem que já tinham morrido, senão eles iam falar, Josué, você está louco? Nós vamos ficar dando volta aqui para quê? Eles vão atirar a flecha na gente daqui a pouquinho aqui. E nos matar antes da gente fazer alguma coisa. Eles obedeceram. E no 7º dia, 7 voltas em torno da cidade. Obedecendo o quê? A palavra de Deus. Tinha lógica isso? Tinha algum sentido? Dar volta em torno da cidade? Faz sentido para você dar volta em torno de uma cidade para fazer as muralhas caírem? E aí, na 7ª volta, no 7º dia, quando eles tocaram as trombetas, conforme a palavra de Deus mandou que fizessem, em seguida, as muralhas ruíram. As muralhas, você pode imaginar o barulho, aquele estrondo de muralhas gigantescas, casas caindo inteiras, desmoronando, mas ninguém colocou a mão na muralha, mas Deus ordenou que elas caíssem. Quando você ouve a palavra de Deus, crê na palavra de Deus e obedece à palavra de Deus, os resultados são garantidos por Ele. Se você está com medo, comece a declarar, Deus não me deu espírito de medo. A Bíblia diz isso. Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder. É isso que você vai declarar. Até quando? Até que o medo desapareça da sua vida. Não desapareceu ainda? Continue declarando diariamente, o Senhor não me deu espírito de medo, mas espírito de poder. Você está com medo? Comece a declarar como Davi no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A quem? Alguém é páreo para Ele? Se Ele é a minha força, se Ele é a minha luz, se Ele é a minha salvação, se Ele é a minha fortaleza, você continua com medo, então eu acho que o medo já vai ter desaparecido nessa altura aí. Mas aí, se ainda precisar, você vai afirmar Hebreus 13:6. Assim, preste atenção no que a Bíblia diz. Assim, afirmemos confiantemente. O que a Bíblia está mandando você falar? A Bíblia está mandando você pensar nisso? Não. A Bíblia está mandando você afirmar, dizer assim, afirmemos e afirmemos com confiança, confiantemente. O que você vai afirmar diante do medo? O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Davi dizia, ainda que um exército se levante contra mim, eu estarei confiante. Você acha que o medo vai prevalecer na sua vida? Se você afirmar diariamente essa palavra. E se você está se sentindo fraco, será que tem alguma coisa na Bíblia que você pode declarar? Para isso você precisa conhecer a Bíblia, meu irmão. Isaías 41:10, Deus está dizendo para você que se sente fraco, cansado, desanimado. Deus diz, não
temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quem é que sustenta você? É o governo? São os políticos? É o Bolsa Família? Mas se você ainda está se sentindo fraco, você vai se levantar amanhã de manhã, declarando: posso todas as coisas. Algumas coisas? Algumas? Várias coisas? Não. Vamos falar juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí você não vai falar uma vez só, você vai passar o dia inteiro dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Chegou uma notícia ruim, você vai dizer: mas posso todas as coisas daquele que me fortalece. Estão dizendo para você que você não vai conseguir, você vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou com vontade de desistir, mas você vai declarar: mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que isso vai causar uma mudança no seu pensamento? Sim ou não? Impossível que não cause. Impossível. E se você se sente cansado? Eu estou cansado. Eu não tenho forças mais. Eu preciso de descanso, meu Deus. Quando eu vou descansar? Então você abre a sua Bíblia no Salmo 91 e vai declarar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Onde é que você vai descansar? À sombra do Deus Todo-Poderoso. E aí? Em que é que você quer acreditar? Você está cansado? Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor, você vai passar o seu dia declarando: eu espero no Senhor, eu espero no Senhor, eu confio no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e descerão? Não, subirão com asas como águias. Pense numa águia. Numa águia, um animal que voa nas maiores alturas desse planeta. Acima das montanhas, acima dos penhascos. Voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aí você vai dizer: eu sou essa pessoa, porque eu espero no Deus da minha salvação. Você está entendendo? Irmãos, a nossa mente só precisa de uma coisa: a palavra de Deus. Ela tem tudo o que você precisa. Se você se sente desamparado, solitário, sozinho, eu fui abandonado. Pastor Luiz Saião tinha 12 anos, criado sem pai e sem mãe, órfão de pai e mãe, cada dia, cada semana na casa de um tio diferente, da cá e para lá, jogado para cá e para lá. Até que um dia ele abriu a sua Bíblia, que na casa daquele tio, aqueles tios eram cristãos. E ele por acaso, entre aspas, ele abriu a Bíblia, ela caiu no Salmo 27, no versículo 10, ele leu: porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Você precisa ser acolhido? Você vai declarar: o Senhor me acolherá. Porque Deus mesmo disse, Hebreus 13:5, não te deixarei, nem te desampararei. Como é que você vai se sentir sozinho, sabendo que Deus está com você? Se a sua esperança está fraquejando, você vai declarar, Salmo 27:13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não apenas lá no céu é claro que nós vamos ver eternamente, mas na terra dos viventes eu verei a bondade do Senhor. Você está entendendo? Deus quer renovar a sua mente. Como? Enchendo a sua mente com a palavra que é viva, poderosa, eficaz, que é mais penetrante
penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos. Veja bem onde é que a palavra de Deus age? Nos pensamentos. Ela vai separar juntas e medulas. Ela vai entrar no mais profundo da sua alma e vai transformar a sua história e vai transformar a sua vida, porque a palavra de Deus existe exatamente para isso, para mudar a sua vida, para mudar os seus pensamentos, para mudar tudo o que precisa ser mudado em nós. A santificação é pela palavra, a renovação, a limpeza é pela palavra. Você crê que Deus quer mudar os seus pensamentos? Aleluia. Vamos ficar em pé? Irmãos, o nosso desafio é pensar biblicamente. Esqueça os pensamentos dessa sociedade. Esqueça os pensamentos do mundo. Eles não servem mais para você. Esqueça os pensamentos daqueles que não têm Jesus, eles não servem para você. Esqueça os pensamentos dessa sociedade, esqueça os pensamentos dos filósofos, esqueça o que a mídia, esqueça o que a imprensa está dizendo. Fique com o que Deus está dizendo para você. Ele está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Aleluia. Esse é o nosso desafio. Não pensar como os ímpios. Isso aqui não é lavagem cerebral. Isso aqui é metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento. Isso aqui não é manipulação religiosa. Isso aqui é receber a revelação da palavra de Deus para a sua vida. Você quer isso? Então feche seus olhos e comece a falar: Senhor, eu quero ser transformado pela Tua palavra. Eu quero ser mudado pela Tua palavra. Que os meus pensamentos sejam mudados, que a minha mente seja transformada, que a minha fé seja reavivada, seja fortalecida. Eu não vou caminhar mais por aquilo que vejo, eu vou andar por fé. Eu creio, por isso eu falo. Eu vou afirmar confiantemente a palavra do Senhor. Eu vou ousar dizer: o Senhor é quem me ajuda. Não temerei. O que pode me fazer o homem?